Mesmo diante do agravamento da crise econômica brasileira, com o aumento persistente do desemprego e a piora da qualidade de vida do nosso povo, patrocinado pelo governo impopular de Michel Temer, o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil não dá sinais de diminuição. Sem dúvida alguma, o meu estado de Roraima é o mais afetado pelo problema, tendo em vista a fronteira entre Pacaraima e Santa Helena do Airém, na Venezuela. Para se ter uma ideia do aumento da entrada em Roraima de cidadãos provenientes do país vizinho, basta recorrer aos números da Polícia Federal. Em 2014, foram apenas 9 os pedidos de refúgio feitos por venezuelanos. Em 2015, esse número saltou para 828. Já no ano passado, foram registrados pela Polícia Federal 3.375 pedidos, um aumento de mais de 300%. A espera no posto fronteiriço tem durado até 7 horas, o que se dá uma exata noção da quantidade de pessoas que procuram refúgio no Brasil e no nosso estado. Se essa explosão de pedidos de refúgio ocorrida no ano passado já surpreende, os dados divulgados pelo Ministério da Justiça no último dia 5 de maio são ainda mais dramáticos. Este ano, a Polícia Federal registrou 8.231 pedidos de refúgio de cidadãos venezuelanos. O motivo mais forte para a fuga em massa dessas pessoas de seu país de origem é a aguda crise política e econômica enfrentada pela Venezuela. Aqueles que chegam ao Brasil e ao meu estado de Roraima dizem que não há comida, que não há empregos no país vizinho. Se fogem para o Brasil, que enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história, patrocinada por gente que governa para as elites e não para as pessoas, é porque a situação da Venezuela está bem pior do que aqui o Brasil. O enorme fluxo de venezuelanos tem gerado caos no estado de Roraima, especialmente em Pacaraima, que fica na fronteira na nossa capital, Boa Vista. Nessas duas cidades, Pacaraima e Boa Vista, nossa capital, não há um cruzamento, um semáforo que não se vejam venezuelanos vendendo todo tipo de mercadoria ou mendigando. A pressão sobre o sistema de saúde pública é tamanha que a governadora Sueli Campos, no final do ano passado, decretou estado de emergência na saúde. Essa situação se persiste até hoje, até os dias de hoje. O exemplo mais ilustrativo da situação calamitosa na área da saúde é o Hospital Geral de Roraima, localizado em Boa Vista, que em 2014 a unidade atendeu 324 venezuelanos, em 2016 foram 1.240. Outro dado importante que ajuda a compreender a pressão exercida sobre o sistema de saúde de Roraima vem da Secretaria Estadual de Saúde. Dos 2.517 casos de malária registrados em 2016, nada menos que 1.947 se originaram da Venezuela. Um capítulo triste a ser registrado é o aumento vertiginoso da prostituição de jovens venezuelanos que, incapazes de garantir a própria sobrevivência e a de suas famílias, recorrem à venda de seus corpos em troca de dinheiro. A exploração sexual dessas mulheres, crianças e adolescentes é uma triste realidade em Roraima. Quadrilhas de exploradores e de traficantes de seres humanos vinham agindo livremente, sem o menor constrangimento. Mesmo a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada quinta-feira da semana passada, deu pouco ou nenhum resultado. Já no sábado, os pontos de prostituição estavam novamente em funcionamento. A explicação é uma só. O foco da ação policial não se deu no combate à exploração sexual e ao tráfico de seres humanos. Limitou-se, pelo contrário, a retirar as mulheres exploradas das ruas. Combateu as vítimas e não os criminosos. Senhor presidente, diante de um drama social de proporções gigantescas, a ação do Estado se faz necessária e urgente. O governo estadual criou no ano passado o Gabinete Integrado de Gestão Migratória, com membros oriundos de vários órgãos estaduais,
Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde, Corpo de Bombeiro. O objetivo do gabinete é coordenar as ações do governo estadual nas questões sanitárias, indígenas, de saúde pública, segurança, educação e controle migratório, entre outros assuntos essenciais para enfrentar a crise. Entretanto, é preciso ressaltar que o Estado de Roraima não tem condições de arcar sozinho com este verdadeiro drama humanitário que é a migração venezuelana. O governo federal praticamente abandonou o Estado nessa ajuda financeira, técnica, administrativa para conduzir esse drama humanitário. A senadora Vanessa Graziotin já deve ter sentido no seu estado do Amazonas, na capital, Manaus, o fluxo intenso de indígenas venezuelanos em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Eu não tenho dúvidas de que o governo do Estado tem feito a sua parte, mas é preciso cobrar com veemência a participação do governo federal na solução desta crise. No último mês de abril, o governo federal propôs uma reunião com o governo de Roraima, aqui em Brasília, a criação de um plano de ação integrado para enfrentar a situação. Sem embargo, até o presente momento, só foram vistas reuniões preparatórias e nada de ações concretas. Nada. Só reuniões, preparação, nada de ação concretas. Os imigrantes venezuelanos e o povo de Roraima necessitam de soluções e não de reuniões intermináveis nos gabinetes refrigerados de Brasília. É preciso agir e agir já. Ou se enfrenta essa crise migratória com medidas de largo espectro, ou a situação social no estado de Roraima se tornará insustentável. Só uma ação integrada de todas as esferas de governo será capaz de proporcionar aos venezuelanos condições mínimas de sobrevivência e o retorno da paz social que tanto anseia o povo de Roraima. Quero aqui reforçar que não foram poucas as vezes em que o governo do Estado pediu socorro, pediu ajuda do governo federal na tentativa de suprir principalmente a demanda de saúde pública. O ministro da Saúde esteve lá em Roraima, visitou o Hospital Délio Tupinambá, lá no município de Pacaraima, bem na fronteira do Brasil com a Venezuela. A Força-Tarefa do SUS esteve lá, mas, lamentavelmente, nada de concreto aconteceu. Os recursos prometidos para ajudar na demanda da saúde, tanto do Hospital Délio Tupinambá e Pacaraima, quanto do HGR em Boa Vista, até agora nada aconteceu. Então, a gente quer aqui cobrar, reforçar a necessidade do governo federal abrir os olhos, olhar e atender essa grande demanda do povo venezuelano, do povo de Roraima, nesse momento difícil de intensa migração do povo venezuelano para o nosso estado de Roraima. Quero também aqui ler no plenário do Senado Federal uma moção de repúdio encaminhada pela Câmara Municipal de Bonfim. Os vereadores do município de Bonfim, liderados pelo vereador do PDT, Chico do Cem, pelo vereador Jefferson, pelo vereador Maquiles, Antônio Ginelli, Zacarias Edvino, Domingos Costa, Givanildo, Cleudeni Evangelista. Esses vereadores da Câmara Municipal de Bonfim encaminharam moção de repúdio à proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, que retira direito dos trabalhadores, em especial aqueles que recebem um salário mínimo, dos agricultores e da agricultura familiar, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Como representantes do município de Bonfim, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência e reforma trabalhista. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo que prevê, entre outros pontos, a mudança da idade mínima de aposentadorias, que passa a ser de 65 anos. Tal mudança representa também um aumento significativo na idade mínima da aposentadoria de 5 anos a mais para homens e 10 anos a mais para mulheres. Então, registro aqui essa moção de repúdio realizada pela Câmara Municipal de Bonfim contra as reformas da Previdência e a reforma trabalhista encaminhada para o Congresso Nacional pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.